Queridos, essa é a nossa verdade. Que canção, que oração linda e importantíssima é essa que nós acabamos de fazer aqui agora. Nós vamos construir, inclusive, essa não sei se eu chamo de preocupação, talvez não seja a melhor terminologia, mas esse é um dos motivos para a ministração de hoje, mais uma ministração. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Queremos construir a nossa vida em Cristo Jesus. E quem é Cristo? Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra de Deus. O próprio Jesus explica em Mateus 7 sobre dois fundamentos. Ele fala sobre uma casa erguida sobre a rocha e uma outra casa erguida sobre a areia. E ele afirma que essas duas casas sofreram os mesmos problemas: chuva, vento forte, deram contra a casa, tempestade caiu, mas esta sobre a rocha permaneceu de pé, e esta construída sobre a areia, ela cai. E o texto diz: foi grande a sua queda. E ele explica, para que não haja nenhum tipo de margem de dúvida, que aquela erguida sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então o segredo está não apenas em ouvir, o que já é muito importante, eu preciso demais da sua atenção hoje, mas também não está só no entender, o que é tão importante, porque pior do que você não entender é entender errado. Mas o segredo está em ouvir, compreender e praticar. Isso precisa sair do papel, isso tem que sair apenas dos ouvidos, isso precisa ser posto em prática. Bem, hoje eu tenho mais um desafio. A gente está no que eu tenho chamado aqui de uma série sobre este evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho fantástico, é um evangelho puro, é um evangelho simples. Interessante isso, é um evangelho simples, e esse era um dos temores do apóstolo Paulo, porque escrevendo uma de suas cartas à igreja, ele diz: eu temo, assim como a Eva, ela foi enganada pela serpente, de alguma maneira, de alguma sorte, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Perceba então que as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Vamos de novo? As coisas de Deus são simples e descomplicadas. Há uma pitada de mão humana, como eu disse, de algo religioso, de deturpação a este simples evangelho, e nós temos procurado apontar, mesmo correndo alguns riscos, apontar aqui alguns desequilíbrios e às vezes algumas crendices que entram no meio gospel, no meio da igreja, e às vezes nós as abraçamos como se fossem verdades absolutas, sem questionar, sem examinar, sem dar uma olhada na Bíblia e procurar embasamento bíblico para esse tipo de crença. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre cobertura espiritual. Quantos de vocês estiveram aqui? Bem, tem uma turma bacana aí. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre maldição hereditária. Maldição hereditária. Eu vou orar com força, não só para quebrar a maldição, mas para Deus falar com a gente. Eu vou pedir a Deus que me ajude muito. E vou pedir uma ajuda a vocês, porque nós precisamos dar uma esvaziada para a gente ouvir o que a gente vai ouvir agora, sem viés, sem que você tenha um conceito pré-estabelecido. Como é que é o nome disso? Preconceito. Preconceito é um conceito pré-estabelecido. Então, se você já vem com uma mente formatada, um coração cheio da sua verdade, fica bem complicado que isso seja trabalhado. Você precisa trabalhar com a opção, com a possibilidade de alguma coisa precisar ser ajustada na sua maneira de crer. Estão comigo, irmãos? Então nós vamos orar, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo aqui nessa manhã. Fecha os olhos. Pai,
Estamos na tua casa, temos declarado em forma de canção que queremos construir a nossa vida em ti. Portanto, Deus, nós não queremos levantar uma vida cristã, não queremos edificar uma vida cristã baseada em achômetros, baseada, meu Deus, em sentimentos e emoções. E muito menos baseado no que os outros dizem ou em crendices alheias. Nós queremos construir uma vida em ti. E a vida cristã inabalável é aquela, meu Pai, que é erguida sob o fundamento correto. E o fundamento é Cristo, é a palavra de Deus. Oramos, meu Deus, para que haja equilíbrio na ministração. Oramos por corações abertos, por mentes desarmadas e sedentas de ti e da verdade, custe o que custar. Ainda que a gente tenha de virar algumas páginas, derrubar algumas crenças, transformar o nosso entendimento, a nossa vida pela renovação do nosso entendimento, então assim seja, pois queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Meu coração está aberto, minha mente desarmada, estou sedento e faminto de ouvir a tua voz. Ore também dizendo: Senhor Jesus, me livra de qualquer outra voz ou interferência que não venha de ti. O que me interessa é a tua palavra. Ajuda-me a identificá-la e separá-la de qualquer outra voz que não seja a tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu tenho assim um carinho, um amor imenso por cada um de vocês, por esse lugar, por essa igreja. E esses dias eu tenho orado por vocês, pedindo a Deus que nos agracie, que abençoe o nosso entendimento. Eu vejo em muitos de vocês uma sede por aprendizado, um desejo por um crescimento sadio, honesto, sincero diante de Deus. E é realmente com isso no meu coração que eu quero dividir esse nosso bate-papo, essa conversa de hoje em 4 momentos. Só para efeito didático, é só para que a gente tenha, eu acredito que uma maneira mais tranquila de passar a mensagem. Então nós vamos dividir esse nosso encontro aqui em 4 momentos. Num primeiro momento, eu gostaria de trazer aqui uma parte, uma origem histórica e influências externas do termo maldição hereditária. Você percebe que eu comecei já de cara fazendo a pergunta: maldição hereditária existe? E para não te deixar assim no vácuo, eu já começo respondendo sim, não. Pronto, está muito bem explicado, né? Sim, não. A gente vai para a internet, a gente vai lendo livros, a gente vai ouvindo pastores, a gente vai pesquisando o tema, e a gente vai percebendo que realmente o assunto, às vezes, ele é bem polarizado. Quem não acredita com força e rechaça qualquer coisa que possa levar à ideia de maldição. E quem acredita, irmãos do céu, acredita com a mesma força, talvez até ainda mais intensidade. E aí você vê umas bizarrices, umas coisas e você não dá nem desculpa, mas não dá para chamar de igreja. Umas situações que você se depara extremistas. Então eu já gostaria de avisá-los que quero evitar. Eu quero fugir dos polos, dos extremos. E gostaria de fazer aqui uma leitura equilibrada, com a ajuda do Espírito Santo, com a sua paciência. Eu gostaria de ter aqui uma leitura equilibrada do tema. Então, a gente vai dividir em 4 momentos. Primeiro a gente fala um pouquinho da questão histórica, algumas influências externas. Depois a gente vai trazer aqui alguns textos bíblicos de quem é muito a favor. E tem texto bíblico para os que são
são a favor, né? Então, desse lado. Também tem os argumentos daqueles que são completamente contra, principalmente os mais reformados, eles são completamente contra essa ideia, e de fato tem alguns problemas gravíssimos na ideia, nós vamos tentar apontá-los, mas eu não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar até o meio da mensagem. Mas lá no finalzinho, eu vou me posicionar. E eu vou dizer para você como é que cremos, como é que enxergamos, qual é o grande problema e desafio desse tipo de crença, desse tipo de entendimento. Amém? Vamos então comigo, depois a gente termina com a obra de Cristo e as suas implicações. Bom, então o primeiro ponto é a origem histórica e as influências externas daquilo que hoje entendemos, ouvimos, chamamos de maldição hereditária. Então, esse primeiro slide eu vou ler com você. Essa expressão maldição hereditária, ela não aparece diretamente na Bíblia. Mas aí eu tenho que abrir aqui um parênteses e fazer a mesma consideração que eu fiz domingo passado. Porque a expressão cobertura espiritual também não aparece. Mas não é porque uma expressão ela não aparece de forma literal na Bíblia que ela não é necessariamente bíblica. Exemplo, Trindade. Esse nome, Trindade, não aparece na Bíblia. Mas essa é uma doutrina bíblica. A Trindade, ou pela Trindade, a gente entende que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ao longo de toda a Bíblia, nós percebemos a ação distinta destas pessoas de Deus. Nós percebemos a ação do Pai, percebemos a ação do Filho em Jesus Cristo, percebemos a ação do Espírito Santo e percebemos e cremos nesse lugar que o Pai é Deus. Cremos nesse lugar que o Filho Jesus é Deus. E também cremos nesse lugar que o Espírito Santo, é Deus também. Então, não são três deuses, são três pessoas distintas, mas um único Deus. Portanto, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. A isso a gente chama a doutrina da Trindade. Mas o nome Trindade não aparece na Bíblia. Mas é um conceito bíblico. Mas só para a gente entender, essa expressão maldição hereditária, ela também não aparece assim, desse jeito. Maldição hereditária, diretamente na Bíblia. Ela se popularizou a partir de algumas interpretações equivocadas de textos do Antigo Testamento. Seu uso cresceu em meios pentecostais, neopentecostais, a partir do século XX, influenciado aí por movimentos de cura interior e de libertação. Deriva do entendimento de que pecados ou maldições de antepassados afetam diretamente os seus descendentes. Isso é o que se entende, pelo menos aí fora, sobre maldição hereditária. Que os pecados e os erros dos meus antepassados me prejudicam. Essa é a crença da maldição, ou pelo menos uma das crenças da maldição hereditária. Tem como influência externa, muitas dessas ideias têm raízes mais místicas, e aqui a gente já tem um problema mais evidente, mais claro, e até esotéricas, relacionadas com a ideia de karma ou destino familiar. Pelo amor de Deus, evangelho não tem nada a ver com karma. Você já viu gente brincar com isso? Ah, meu Deus, alguma coisa dá errado, né? Ah, deve ser meu karma. Ah, deve ser... Aí tem uns crentes que brincam mesmo, aí eu devo ter atirado pedra na cruz, vai ver, eu fiz alguma coisa, vai ver, eu estou pagando, sei lá, meu avô, meu pai, meu tio, não sei. Tem gente que tem essa linha de raciocínio e a gente vai entender da onde é que isso vem. Aqueles que creem assim, quais argumentos eles têm? De onde é que se cunha, se tira essa ideia? Então, de cara, nós temos dois textos que são textos interessantes, são textos importantes. Êxodo 20, por exemplo, é o texto que traz os 10 mandamentos. E nesse texto dos 10 mandamentos, talvez esse seja, se não for o versículo mais usado, sem sombra de dúvida, está entre os versículos mais utilizados para se falar sobre essa maldição que acompanha gerações.
Êxodo 20, nos versos 5 e 6, diz assim: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não é um texto sério, meus irmãos? É um texto pesado, porque Deus está dizendo que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E se você perceber, no livro de Números, capítulo 14, no verso 18, você vê que não é um texto isolado, essa ideia se repete. Está escrito: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e, mais uma vez, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu queria abrir um parênteses aqui, e queria só que você pensasse um pouco já naquilo que eu entendo ser assim, de cara, um equívoco no comportamento de alguns crentes, de alguns cristãos, ou ditos cristãos. Qual é o equívoco? O texto está dizendo, ainda que a gente abraçasse isso assim de cara já, o texto está dizendo que quem visita com maldição é Deus. Tudo bem? Vocês estão me olhando estranho? Bom dia? Está escrito aí, você pode colar. Quem visita, Deus é que está dizendo. Vamos de novo. Olha lá, o 20, Êxodo 25. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, quem visita, pelo menos segundo esse texto, é Deus. E visita com maldição até a 3ª geração. Então, eu já enxergo de cara, porque essa verdade se repete em Números. De cara, assim, para mim, já arranha um pouco, assim, o comportamento de alguns crentes. Por quê? Porque quando se fala de vamos quebrar uma maldição hereditária, aí a pessoa já fala, assim, de demônios, de potestades, de uma ação maligna, de uma ação diabólica. Só que se você estiver usando, eu disse se, nós ainda estamos tudo no campo da preparação. Depois, no final, é que eu vou fechar a caixa. Por enquanto, deixa a caixa aberta. Se você usa esse texto, e você que está em casa, para dizer, não, a maldição hereditária, ela é real, ela é presente. Tá, então, como é que você quebra repreendendo demônio? Você não vai quebrar isso repreendendo demônio, porque isso não vem. Pronto, ajuda, né, querido? Não vem de demônio. Esse texto está dizendo que quem visita é Deus. E como é que quebra Deus? Então, se o texto da maldição hereditária que você quiser usar for esse, então o problema não é com o inferno, o problema não é com Satanás, o problema é com Deus. Então a gente já tem uma situação que precisa ser pontuada. Agora, muito cuidado, eu quero contar uma história para vocês. E aí eu vou contar essa história e mantendo ainda a caixa aberta. Porque a gente não pode fechar assim, os ouvidos e os olhos para algumas coisas que não tem como você olhar e dizer assim, é normal. Mas calma, a caixa está aberta ainda. Vocês já ouviram falar da história da família Vargas? Eu vou contar para vocês. Um triste cenário atravessou 3 gerações de uma das famílias mais importantes da história política nacional. Trata-se da família Vargas, de Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil. Interessante que você só escute, porque isso está na internet, por isso que eu posso divulgar tranquilo. Então, muito bem. O primeiro caso conhecido é o do próprio Getúlio Vargas, esse que foi presidente do Brasil. Enquanto tentava perpetuar o seu segundo mandato presidencial, ele enfrentou uma crise que gerou uma revolta e foi respondida de maneira incisiva pelo líder, por ele. Ele disse o seguinte: eu só saio daqui do poder morto. Getúlio seguiu as palavras
E em 24 de agosto de 1954, ele disparou contra o próprio coração, dentro do Palácio do Catete, até então, residência presidencial no Brasil. Então temos um primeiro caso de suicídio. Essa família, ele tem um filho. O primeiro filho dele morre ainda muito novo, doente. E esse segundo filho, e é o segundo caso que eu quero apontar aqui para vocês, sem querer colocar minhoca na cabeça de vocês. Amém, irmãos? Nós estamos só abrindo a caixa. É do filho do presidente Vargas, Manuel Sarmanho Vargas, também conhecido como Maneco. É assim que ele era mais conhecido. Em 1955, ele foi eleito prefeito de Porto Alegre, mas preferiu deixar a vida política para cuidar de negócio da família. No dia 15 de janeiro de 97, Maneco disparou contra o próprio peito. Também a mesma coisa. Coincidência? Bom, temos um terceiro caso. O filho do filho, portanto, o neto do presidente Getúlio Vargas. O terceiro caso é do filho do Maneco. É o Getúlio Vargas Neto, que tentou integrar também cargos políticos e públicos, né? 2 ocasiões, mas não conseguiu ingressar na vida política, como os seus antecessores. Mas na manhã do dia 17 de julho de 2017, portanto nem tem tanto tempo assim, Neto foi encontrado morto em seu apartamento em Porto Alegre por uma funcionária da família com uma perfuração de bala de revólver na cabeça, além de deixar uma carta de suicídio próxima ao corpo. Portanto, nós temos nessa historinha 3 gerações. E nós percebemos aqui que aos 61 anos, o neto foi o mais novo deles a cometer suicídio, e Getúlio morrendo aos 72 anos e o Manuel aos 79 anos. Como eu não estou aqui fechando aqui, mais uma vez, com todo cuidado nós oramos, não quero que você tire conclusões precipitadas, mas há quem olhe para essa história e enxergue aqui alguma coisa sobrenatural. Há quem olhe para essa história e simplesmente conclua: coincidência. Há quem tenha históricos familiares e nós não podemos fechar os olhos, porque quando você vai fazer um exame médico, por exemplo, estou cercando de todos os lados, tá? Você senta no consultório e preenche uma ficha, eu acho que todos os médicos fazem isso. Você tem histórico de parente com diabetes? Você tem, alguém já teve algum problema de câncer? Você tem algum histórico aí porque existem uma questão de herança no que diz respeito à biologia também. Essa herança também seria espiritual? Nós percebemos em algumas famílias que ninguém permanece casado. Em outras, que as pessoas estão mergulhadas em vício. E assim, um histórico atrás do outro. Seria apenas um comportamento aprendido? Ou será que nós estamos falando de uma maldição hereditária? Bem, contra esse argumento, nós temos alguns textos, mesmo no Antigo Testamento. Você vê que eu ainda estou passeando bastante no Antigo Testamento, e daqui a pouco a gente vai para a conclusão e eu me posiciono, e a gente ora. Mas a gente ainda olhando para o Antigo Testamento, a gente percebe que alguns textos, segundo quem não crê, eles pensam assim: os textos estão sendo usados, esses textos que eu acabei de apontar para vocês, como o Êxodo 20, e que fala de um Deus que visita a iniquidade até a 3ª geração, se referem à responsabilidade coletiva de Israel sob a antiga, debaixo da antiga aliança, e não sob maldição demoníaca familiar. O mesmo Deus que diz visitar a iniquidade também afirma em Ezequiel 18 que cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Ele diz isso mesmo? Diz. Vamos dar uma olhada em Ezequiel 18. Você está com a sua Bíblia aí? Porque aqui eu separei só um versículo
Mas eu gostaria de ler mais de um versículo com a sua permissão. Ezequiel 18, verso 1, estou na Almeida Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim. Ezequiel 18, verso de número 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vocês entenderam a pergunta? Porque a ideia é a seguinte: o pai fez e o filho vai pagar. O pai é que come a uva verde e o dente do filho é que vai apodrecer. Essa é a ideia de uma maldição que acaba acompanhando, que porque o pai teve um comportamento, o filho acaba sofrendo por conta desse comportamento. Então no verso de número 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. De novo, você pode ler comigo o verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Verso 4, continua lendo comigo. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. O que Deus está dizendo agora? Vocês já ouviram esse provérbio em Israel. E ouvimos mesmo, e lemos também. E o que nós ouvimos? Que se o pai apronta, o filho enrola para o filho. Agora o próprio Deus, ainda no Antigo Testamento, está dizendo: vocês nunca mais ouvirão esse provérbio. Por quê? Porque a responsabilidade é individual e pessoal. Ele está dizendo: a alma que pecar, aquele que cometer o erro, abrace o erro e não depois ou depois. É verdade que se você olha, principalmente para o Antigo Testamento, você vai ver Davi, você vai ver geração sendo visitada e também abençoada por conta do comportamento dos pais. Mas agora vem o Senhor e diz: mas vocês não vão mais dizer este provérbio em Israel. Então o que eu olho e a princípio de cara, já quero adiantar para vocês como eu entendo esse conflito de textos, esse aparente conflito de textos. Eu entendo, queridos, que Satanás, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Eu não gosto, como eu disse já no início, de polarizar, de ser extremista. Eu podia simplesmente chegar aqui, como tem tantos pastores que fazem assim: não, isso não existe, para com isso é bobeira. Mas sem uma explicação, sem que a gente entenda do que você está falando, sem que se defina o que é isso, sem que se aponte o porquê disso. Eu prefiro dizer para vocês que Satanás se aproveita sim de algumas questões, de algumas brechas, de algumas portas, mas cabe ao crente, quem é de Jesus aqui, diga amém, dizer assim na cara de Satanás: deu. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, eita, vamos tentar de novo, aquele que está em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Escute o que diz a Bíblia não diz metade se fez novo. A Bíblia não diz assim: você está em Cristo e agora você é uma nova criatura, tudo se fez novo e você precisa quebrar umas coisas aí que ficou para trás. Você, mas que cruz é essa? Então esse é o grande problema da questão da maldição hereditária. Agora eu não posso só dizer isso para você e dizer assim: você pensa, não, isso aí não tem influência nenhuma. Não, essas influências são inegáveis. Nós precisamos vigiar sim, mas em Cristo Jesus, meu irmão, não há que se
acreditar de que se abraçar maldição de pais, de antepassados sobre a sua vida, em Cristo Jesus. Agora, eu não posso só dizer, elas não existem. Não, elas estão ali, inclusive presentes na vida de quem ainda não é de Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Eu volto para os slides aqui. Eu citei Ezequiel 18, citei Jeremias, eu acho que Jeremias eu nem citei, mas está aí também. Jeremias repete a mesma ideia, Jeremias 31, 29, o verso 30. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um morrerá pela sua iniquidade. E aqui eu aponto o problema, ou pelo menos o perigo. Esse aqui, sem sombra de dúvida. Aqui não dá para ficar em cima do muro. Aqui, para mim, é o grande problema do tema. Pelo menos de algumas crenças assim. Essa crença enfraquece o entendimento da obra completa de Cristo. E, irmãos, eu quero plantar uma verdade no seu coração. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Você pode dizer amém? De novo, vai. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Então não é Jesus e mais alguma coisa. Não, o negócio está ruim para o meu lado, então eu preciso de Jesus, eu abraço Jesus, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, e agora eu preciso fazer aqui um mapeamento do que, meu filho? Dos negócios que ficaram desatados. Mas espera aí, você não é uma nova criatura? Você não é um novo ser? As coisas velhas já não passaram? É óbvio, meu irmão, que você em Cristo Jesus, você vigia, você ora, você se posiciona na palavra de Deus, principalmente entendendo o seu histórico familiar, porque existem questões biológicas, existem questões que podem somatizar. Eu não estou só espiritualizando o texto, existem alguns cuidados que você precisa ter, inclusive além de orar com a sua saúde, você vai ter que vigiar mais. Tem gente que tem, por exemplo, já um histórico na família de obesidade, e aí não adianta, né? Você só dizer assim, não, em nome de Jesus eu não vou engordar. Sabe, eu penso, a não ser que você tenha fé assim, você está melhor do que eu, porque eu creio em Deus, no sobrenatural do Senhor, mas você vai precisar de tomar alguns cuidados, porque nós estamos falando de uma patologia, nós estamos falando de algumas coisas que podem simplesmente somatizar no seu corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então a gente não pode espiritualizar tudo. Eu estou falando para você que a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente com essa crença, pode levar os fiéis à dependência de líderes, rituais, práticas antibíblicas, desviando do evangelho puro e simples. E isso aí é comum. Eu lembro que eu já contei para vocês, e conto para quem está aqui começando com a gente, pessoal que está em casa também. Me lembro que eu estava pastoreando em Jaú, na cidade de Jaú. E eu ainda era solteiro, você vê que já faz um bom tempo, que eu já estou casado há 25 anos. Mas um pastor solteiro, jovem, novo, começando no ministério. Eu não tinha tanta experiência assim e enfrentei uma situação inusitada. Porque uma pessoa pediu para que eu fosse ungir lá a chácara dele. E aí eu fui lá me buscar na igreja. E eu entrei no banco de trás, estava ele, a esposa. E eu lembro que eu entrei para ele me levar, né, para a chácara. Ele já virou assim para trás e disse assim, pastor? Eu disse, sim. Se o senhor vê alguma coisa lá, o senhor me fala? E eu já fiquei assim, falei, caramba, e agora eu vou ter que ver alguma coisa lá. Me senti cobrado, pressionado, eu preciso enxergar alguma coisa aqui. Aí tá bom, fomos lá para a chácara, aí vamos lá, oramos naquele lugar, e até aí tudo bem. Orar, abençoar, dedicar o que você tem, consagrar o que você tem ao Senhor,
Maravilha, isso é bíblico, isso é fantástico, não tem problema nenhum. Então fomos lá, oramos lá, eles têm a sede, tem a casinha lá do caseiro, e aí nós oramos. E eu lembro que a última oração a gente fez assim de mãos dadas, eu e os dois, assim, o casal. E aí na hora que eu terminei, em nome de Jesus, amém. Aí ele soltou a mão. E aí, pastor? E eu sim, hoje eu olho para trás e assim, eu digo, é aí que nascem os grandes picaretas, irmãos. É aí que nascem os picaretas. Eu virei para ele e disse assim, irmão, eu não vi nada. A sua chácara é uma bênção. Eu nunca mais vi o irmão. Nunca mais vi. Mas se eu tivesse dito, irmão, na hora que eu passei a porteira, eu vi uma caveira com os olhos vermelhos. Irmão, é 70 sexta-feira. Você vai fazer um voto. Você acha que a pessoa não faz? Está lotado de lugar. Porque as pessoas querem uma explicação para aquilo que está acontecendo com elas agora. Então é mais fácil para as pessoas dizer assim, seu pastor, o senhor tem aí um amuleto, uma varinha, sei lá, um negócio para eu levar para casa, um Shazam crente, um negócio gospel, para eu dar uma balançada lá em casa e o meu casamento mudar. Não, é muito mais fácil a pessoa acreditar que ela pode levar uma rosa benzida para casa, do que ela tem que mudar, tratar bem a mulher, pedir perdão, recuperar 20 anos, tratando mal a esposa, se arrepender, ir de joelho no pé da cruz, mudar dá muito trabalho. Pastor, me dá essa rosa aí. Vocês estão entendendo ou não? Então é mais fácil. Ô pastor, você tem um sal mágico? Pastor, sim, você tem, porque eu vou jogar na porta do meu trabalho, mas o cara acorda meio-dia. Cara, não tem sal para você, cara. A prosperidade é fidelidade, trabalho, planejamento, pé no chão, luta, suor. E você cresce debaixo da bênção do Senhor. Eu não acredito em porta da esperança, irmão. Não fazer um portal, aí você passa pelo portal. Esses dias eu estou abrindo a internet. A internet é terra de ninguém, irmão. Abrindo a internet, aí na virada de ano, aí um pastor dizendo assim, olha, final de ano agora, vai se abrir um portal. Eu falei, que portal? E então venha, porque nós vamos entrar por esse portal, e nos anos que viram, tem sempre um portal aberto. Eu fiquei dizendo, mas as pessoas gostam disso. Porque é mais fácil passar por um portal do que me arrepender, pedir perdão pelos meus pecados, dizer, Deus, eu sou culpado por eu estar onde eu estou agora. Meu Deus, me ajuda a assumir as minhas responsabilidades, e me ajuda a traçar um plano para sair do buraco que eu entrei. Mas Deus, o Senhor vai me ajudar, e eu vou conseguir, eu vou criar um planejamento, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, e o Senhor vai ser gracioso comigo, o Senhor vai me ajudar, e eu vou escrever uma história diferente para a minha vida. Eu olho para a Bíblia e é o que a Bíblia me ensina. Sabe, a Bíblia não ensina um passe de mágica. A Bíblia não ensina um passe de mágica. A Bíblia me ensina sobre a obra perfeita, restauradora, maravilhosa, poderosa, completa de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ele libera uma palavra linda, ele diz, Pai, está consumado, está feito. Ele diz, Pai, está feita a minha parte, está consumado aqui, agora eu preciso que eles façam lá uma regressão e participem de eventos para poder descobrir um mapeamento de onde foi que o tataravô errou. Eu não estou dizendo que não existam estas coisas, e eu já pontuei tudo isso para você, que a gente precisa vigiar com isso. Eu estou dizendo que a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para resolver esse problema. As maldições, está cheio de texto na Bíblia de maldição. Eu não posso fechar os olhos para isso.
Eu não posso ler para vocês histórias e contar histórias como essa e dizer assim, é normal. Eu também não estou nesse lugar. Eu vejo com muita atenção, vigiando a ação de Satanás, tentando se perpetuar em algumas casas e famílias. Mas a minha dificuldade é olhar para alguém que diz assim, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. O que eu preciso fazer agora para quebrar? Peraí. Se você já entregou a sua vida para Jesus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, não há que se falar em maldição. Para você não. E onde é que está isso, gente? Gálatas 3,13. Gálatas é fantástico. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque, continua o texto, está escrito que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Tudo que diz respeito às maldições que estavam sobre a nossa vida, e estavam. Esse é o ponto de equilíbrio. Eu não nego. Elas em Cristo Jesus são quebradas. Qual é o meu problema com a ideia da maldição hereditária? O problema é, eu sou de Jesus, mas eu ainda carrego maldição na minha vida. Essa é uma ideia que eu quero contrariar com força aqui nessa manhã. Agora eu preciso que você creia nisso, porque é muito difícil. O Provérbios diz assim, como você imaginou na sua alma é. Então se você põe na sua cabeça que a sua vida está enrolada, e que você está ruim mesmo, que só tem praga na sua vida, se você crê assim, não tem pastor, não tem igreja que vai mudar isso na sua vida. Por quê? Porque isso está dentro de você. Você abraçou isso para você, como verdade para você, absoluta, ainda que não seja. Mas para você se tornou um sofisma, você se agarra àquilo, e de tanto crer, de tanto repetir, de tanto falar aquilo se tornou a sua verdade. Ainda que a Bíblia não diga isso. Vocês estão comigo, irmãos? Bom, Romanos 8, fantástico, o texto também diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Estamos em Cristo, aleluia. Não há que se falar sobre a nossa vida não. Sobre a sua vida não, meu irmão. Você é de Jesus, seu coração é do Senhor, você entregou sua vida a Ele. Em Cristo Jesus, as maldições, as ditas maldições herdadas, elas são desfeitas e quebradas para a glória de Deus. A nossa nova identidade de cristão em Cristo, vamos ler juntos? Vai comigo esse aqui. Em Cristo somos regenerados, justificados e adotados como filhos. Mais um, a velha natureza e qualquer peso herdado foram crucificados com Cristo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Finalmente, eu acho que eu já me posicionei, mas vamos lá para deixar mais claro ainda, conclusão. Eu concluo dizendo a vocês o seguinte, igreja do Senhor Jesus, eu espero que essa verdade tome conta do seu ser, e que ninguém te perturbe mais em nome de Jesus de Nazaré com isso. E ninguém te perturbe com isso, né? Porque eu estou vendo um trem em você, um negócio esquisito, uma nuvem na sua cabeça, e ninguém te perturbe com isso. Você é de Jesus de Nazaré, Jesus morreu por você, ninguém te perturbe mais. Precisamos crer na suficiência da cruz, no arrependimento pessoal, e é lógico, como eu disse, é o que dá mais trabalho, é mais fácil um amuleto, uma mágica gospel, um Shazam crente.
Mas arrepender dá mais trabalho. Mudar de vida, mudar de comportamento, dá muito mais trabalho, te gasta muito mais energia, mas é isso que é o Evangelho. A proposta do Evangelho é essa, é mudança de vida, mudança de comportamento. Então precisamos crer na suficiência da cruz, no arrependimento pessoal e na renovação da nossa mente. Entenda com isso, a renovação da nossa maneira de pensar. Romanos 12, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira libertação não está em quebras de maldições, mas em uma vida rendida no Senhor e cheia, lotada do Espírito Santo de Deus. Vamos terminar lendo esse texto que eu já citei aqui em voz alta, todos nós, 2 Coríntios 5,17, do jeito que está aqui. Vai lá, igual o arcanjo. 1:3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu creio, Deus. Glória a Deus.